Horóscopo para o fim de semana, de 30 de maio a 1 de junho de 2025. Para todos os signos. Áries, respire. Você passou por alguns dias em que sentia que tudo estava te sobrecarregando, como se o mundo tivesse conspirado contra você. Estresse, nervosismo, aquele nó na garganta que não ia embora. Em alguns momentos você até pensou que alguém te olhou de forma estranha, que alguma energia estranha estava te drenando. Você não estava tão errada. Há vezes em que a vida te lança tantos sinais contraditórios que você começa a desconfiar de tudo. Mas ouça isso, as coisas estão começando a se ajeitar, de verdade. Embora você ainda não veja completamente, há algo dentro de você que sente isso. É essa intuição ardente que nunca se apaga. Eu sei que você está cansada. Sei que toda vez que está prestes a alcançar algo, surge um novo obstáculo. Que quando parece que tudo está fluindo, chega novamente aquela sensação de freio, de outra vez não. Mas lembre-se disso, antes que a luz chegue, sempre há um último momento de escuridão que tenta te assustar. Não deixe que isso aconteça. Você tem um fogo dentro que não se apaga com nada, nem com invejas, nem com atrasos, nem com dúvidas. Confie em você, no que você merece, no que está por vir, porque está chegando. Feliz fim de semana. Touro, neste fim de semana o universo vai te sussurrar algo bonito ao ouvido. Você vai sentir que finalmente tudo o que você trabalhou, tudo o que sofreu, tudo o que aguentou em silêncio começa a ser recompensado. Porque sim, você também merece um alívio. Embora ninguém tenha visto tudo o que você engoliu, tudo o que você calou, o destino viu e agora está movendo as peças. Você está entrando em uma nova fase, mais aberta, mais sua, mais viva. Você vai conhecer pessoas novas, ou já está conhecendo. E mesmo que não seja o que esperava, mesmo que ainda não tenha certeza se isso que está chegando é exatamente o que procurava, vai lhe fazer bem, para curar, para abrir janelas dentro de você que estavam fechadas há muito tempo, para se curar aos poucos, sem que doa tanto. Você precisa de distrações, mas não as de sempre. Não sair para esquecer ou preencher vazios com risadas vazias. Você precisa de distrações que realmente te preencham. Um novo hobby, um livro que te mova, um projeto que te emocione. Algo que seja só seu, sem expectativas alheias, sem pressão. Porque você deu muito e agora é hora de se dar a você. Confie no que está por vir, mesmo que assuste, porque o novo nem sempre é inimigo. Às vezes, o novo é exatamente o que você precisava e não sabia. O bom começa a florescer. Feliz fim de semana. Gêmeos, neste fim de semana você vai brilhar. Vai estar no seu elemento, planos, mensagens, ligações, visitas inesperadas, encontros que te preenchem. Tudo o que te estimula estará bem perto. Você está na sua temporada, e isso se nota na sua energia, na sua vontade de se mover, de viver, de aproveitar. Não se surpreenda se acordar com a vontade de organizar uma escapadinha, um almoço em família, uma noite de risadas com amigas ou simplesmente um plano que te conecte com você mesma, porque você quer se mimar. E se ninguém mais o fizer, você já decidiu, você fará. Autocuidado, mimos, tempo para você. Uma massagem, uma máscara facial, uma tarde inteira para ler ou escrever ou fazer algo que te faça sentir bem. Porque você merece, porque faz muito tempo que você está girando em torno de tudo, resolvendo, conversando, pensando, e agora está mais seletiva, mais focada. Antes, você ampliava tudo, se afogava em cada drama, mas agora, finalmente, está começando a deixar que o que não depende de você simplesmente flutue, como deve ser. Você está aprendendo a priorizar, a se escolher, a investir sua energia no que te acrescenta e não no que te arrasta. Porque está percebendo de verdade o quão efêmero é o tempo e não quer continuar perdendo-o com coisas que não valem a pena. Você quer aproveitar, estar bem e construir algo que faça sentido para você. Neste fim de semana, dê a si mesma permissão para ser feliz, do seu jeito, sem explicações. Feliz fim de semana. Câncer. Pouco a pouco,
Não se trata de esquecer, mas de aceitar que as coisas não serão mais como antes e que isso não significa que não possam ser bonitas de outra forma. Ultimamente, há algo que pesa no seu peito, uma nostalgia silenciosa, uma lembrança que retorna a cada dia com mais força. Você sente falta de uma pessoa, de uma fase, de uma versão sua que já não está mais aqui. E isso dói, porque ser você, ser câncer, não é fácil. Você sabe bem, sente o dobro, se envolve o triplo e quando algo se quebra, não sabe como parar de olhar para isso. Neste fim de semana, pode haver uma conversa que mexa com você, uma ligação, uma mensagem, algo que te faça tremer um pouco por dentro. Se esse momento chegar, proteja-se, abrace o que sente, mas não fique vivendo nesse lugar. Porque embora pareça que essa dor pode com tudo, você pode mais. Acredite em mim. E agora, mais do que nunca, coloque-se como prioridade. Não há ninguém mais importante que você neste momento. Pare de se adiar, de se esperar. Um mau momento não define toda a sua vida. Nem suas feridas vão te marcar para sempre se você não permitir. Visualize o que quer, de coração. E deixe que o universo mova seus fios para trazê-lo a você, porque você merece. Porque vem dando mais do que recebe há tempo demais. E isso, em algum momento, se equilibra. O reconhecimento chega e está perto. Feliz fim de semana. Leão, você merece um descanso emocional. Um de verdade, não aquele em que você diz, pronto, vou me desconectar, e 2 minutos depois está resolvendo os dramas dos outros. Não, neste fim de semana você precisa se desligar, rir até doer a barriga, fazer planos com seus amigos, dançar, nem que seja na sala, e esquecer o mundo inteiro. Porque você já fez demais, porque está carregando o que não te corresponde há tempo demais, porque parece que, se você não resolve, ninguém resolve. E isso não é justo, não para alguém como você, que já aguentou mais do que devia. Então, por favor, faça um favor a si mesma, solte, mesmo que seja difícil, mesmo que acredite que sem você tudo desmorona. Que desmorone, se for o caso, não é seu problema agora. Aprenda a ignorar, a olhar para outro lado sem culpa. Porque você não pode salvar todo mundo e também precisa que alguém te salve de vez em quando. Ou, se não te salvar, que pelo menos não atrapalhe. Avance com firmeza. Não se detenha no que não acrescenta, e se prestar atenção em alguém que não seja para resgatá-lo, que seja para admirá-lo, para aprender, para se inspirar. Envolva-se com a energia das pessoas que te elevam, não das que te esvaziam. E se você está solteira, cuidado, porque alguém pode chegar com palavras bonitas e olhos que hipnotizam, mas você já sabe o que acontece quando baixa o padrão. Não baixe, não mais. Não se esqueça de quem você é. Feliz fim de semana. Virgem, neste fim de semana, você vai estar um pouco no limite, com a mente a mil, com o corpo carregando decisões que sabe que precisa tomar e que não podem mais esperar. Você sabe disso. É preciso falar, é preciso soltar, é preciso esvaziar aquela gaveta emocional onde você vem guardando coisas que pesam. Pode ser que uma conversa intensa se aproxime com alguém. Pode ser que você se sinta um pouco fora de lugar, porque não está mal, mas também não está como gostaria. E isso você lida muito mal, porque você se exige, se analisa, porque precisa de equilíbrio e neste momento não o tem completamente. Além disso, pode haver alguém por perto com uma energia estranha, aquela pessoa que sorri muito, mas não te transmite nada de bom. Aquela que parece encantadora por fora, mas que você sente que por dentro está cheia de máscaras. Confie na sua intuição. Este não é o momento de confiar em todo mundo. Confie apenas nos seus, naqueles que nunca falham, naqueles que te viram se quebrar e ainda assim ficaram. E se você tomou uma decisão errada, não culpe os outros, mas também não se torture. Já passou, vire a página para outra coisa. Não fique mais presa no por que fiz isso e comece a pensar, o que posso fazer agora? Dê a si mesma um respiro. Você precisa.
e você merece. Feliz fim de semana. Libra, pare de procurar planos para agradar os outros. Já chega, já está bom. Nem tudo precisa girar em torno do que os outros esperam de você, do que os outros precisam, do que os outros pedem. Porque enquanto você diz sim a tudo, enquanto sorri e acompanha mesmo que por dentro não tenha vontade, você está se esquecendo de si mesma. E isso não pode continuar acontecendo. Neste fim de semana, faça planos apenas para você. Fique consigo mesma, reconecte-se, porque ultimamente parece que você não tem tempo para nada, nem para respirar tranquilamente, nem para desfrutar do que gosta, nem para estar em paz. E você precisa disso. Está se pedindo isso internamente, a plenos pulmões. Medite, descanse, desligue o ruído externo, porque vem curvas. Estão se aproximando desafios, situações que talvez você não goste tanto, momentos confusos ou tensos que vão exigir o melhor de você. E para poder enfrentá-los, você precisa estar em equilíbrio, em calma, não a partir do caos, mas a partir da paz. A vida às vezes se complica, sabemos disso. Vem contratempos, estresse, decisões difíceis, mas você tem algo que poucos têm, uma força interior tranquila, serena, mas imparável, que quando é ativada muda tudo, é o seu momento. Feliz fim de semana. Escorpião, você está cansado, eu sei, e não é um cansaço normal, é aquele que pesa nos ossos e na alma. Você está farto de carregar tudo, de ser o que resolve, o que aguenta, o que não se permite falhar porque, se você cair, tudo desmorona. Mas esse é o preço do poder, porque sim, você pode com tudo, mas não precisa fazer isso sempre, porque você também se quebra, também dói, também se cansa. Este fim de semana não é para continuar dando mais, este fim de semana é para recarregar as energias. Para respirar fundo e dizer, até aqui. É preciso aprender a delegar, a dizer não, a olhar o caos sem se jogar de cabeça para organizá-lo. Porque você não aguenta mais e não tem problema algum nisso. Ninguém pode com tudo. Priorize. Faça a pergunta que não quer fazer. O que é realmente importante nesta vida? Porque talvez não seja isso pelo qual você está perdendo a paz. Talvez o importante seja que você esteja bem, que você esteja vivo, que possa resolver quando for a hora. Comece pelo básico, caminhe, saia para mover o corpo, beba mais água, coma bem, não para encaixar em um ideal, mas porque você precisa limpar sua mente e sua alma. Tire tudo da cabeça e coloque no papel, agenda, quadro, lista de tarefas, o que quiser, mas organize seu caos e comece a riscar coisas, uma a uma. Porque isso também devolve o controle a você. E cuidado com o dano que pode causar a si mesmo sem perceber. A exigência te consome. Solte, mente positiva. E deixe as coisas te afetarem um pouco menos, de verdade. Neste fim de semana, desconecte-se. Você não é o salvador do mundo e nem precisa ser. Feliz fim de semana. Sagitário, descanse, por favor. Neste fim de semana você não precisa de mais planos, mais movimento, mais tem o quê? Você precisa de um respiro, porque embora você sempre tenha essa centelha, essa energia guerreira que te impulsiona a seguir, ultimamente você está um pouco fraca. Talvez por dentro, talvez por fora, ou talvez por tudo ao mesmo tempo. Você tem muito sobre os ombros. Muito. E se a isso somarmos que você não está dormindo bem, que sua alimentação não está das melhores, que sua cabeça está saturada de pensamentos que não te deixam em paz, bem, temos um caldo de cultivo perigoso. E um dia desses você pode explodir. E as explosões de Sagitário não são fáceis. Você sabe disso. Quando você explode, explode de verdade. Você recebeu notícias difíceis ultimamente, de um lado ou de outro, muita intensidade. E embora você continue de pé, embora continue forte, a verdade é que você precisa parar, diminuir o ritmo, voltar a uma rotina mais tranquila, mais sua, mais saudável. Porque o que mais te faz bem agora não é o caos, nem a aventura, nem o drama. É a estabilidade mental, a calma, dormir bem, comer bem, estar consigo mesma sem distrações. E ouça bem,
Há um talento seu que você ainda não explorou totalmente. Algo que está aí, adormecido, esperando que você lhe dê o lugar que merece. E isso, se você despertar, pode te levar muito longe. Mas para chegar lá, primeiro você precisa de clareza, paz, energia limpa. E faça um favor à sua alma. Descanse. Feliz fim de semana. Capricórnio, prepare-se, pois este fim de semana será agitado. Mas curiosamente era disso que você precisava, porque você passou semanas com a cabeça confusa, com a alma um pouco agitada e com um nível de estresse que nem você mesma sabia como lidar. E embora ainda não esteja tudo perfeito, algo está começando a se encaixar. Pouco a pouco, silenciosamente. E isso, acredite, já é um grande sinal. Você precisa voltar ao essencial, ao que te preenche sem complicações. Reunir-se com os seus. Reencontrar pessoas e familiares que, embora não veja com frequência, te devolvem a energia, te fazem sentir em casa, te lembram quem você é além dos seus objetivos, das suas metas, das suas responsabilidades. Porque embora você esteja sempre pensando no trabalho ou no que tem que fazer, você é muito mais familiar do que as pessoas imaginam. E neste fim de semana, você precisa desse calor. Mas tem uma coisa, ultimamente há pessoas que parecem viver apenas para te contrariar, que se você diz branco, dizem preto, que se você dá, eles diminuem, que se você se aproxima, eles se afastam, e sim, incomodam, irritam, cansam. Mas ouça-me, ignore-os, de verdade, deixe-os lá. Você já está em outro nível, um em que não precisa provar nada, um em que sabe quem é e tudo o que vale. Este fim de semana é para você, para a sua paz, para recarregar as forças com quem realmente soma. Feliz fim de semana. Aquário, você está em um modo radical. E não é que esteja grossa nem amargurada, é que você simplesmente não está mais para tolices. Há coisas que você simplesmente não vai tolerar. E não porque seja uma pessoa difícil, mas porque finalmente entendeu que há limites que não devem ser cruzados. Nem por carinho, nem por compromisso, nem por costume. Você tem isso claro, não vai mais se trair. Você está em um momento da sua vida em que precisa se cuidar mais do que nunca. Cuidar de verdade. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E sim, pode ser necessário ser um pouco mais rigorosa consigo mesma. Não fazer planos que não te interessam. Não dizer sim apenas para que os outros não fiquem chateados. Porque toda vez que você deixa de ser você por alguém ou por algo, você se apaga, se frustra, se murcha. E você não veio aqui para murchar, você veio para brilhar à sua maneira. Em breve, você estará procurando como fazer uma escapada. Você precisa disso, está desejando isso. Mas enquanto isso, caminhe mais. Pratique esportes, durma bem e não invente desculpas. Eu sei que você não tem tempo, mas você também sabe que quando se propõe, move montanhas. Então, mova-se por você e cuidado com os excessos de nenhum tipo. Você sabe que quando exagera, paga o preço. Este fim de semana não é para pagar nada. É para se sentir bem, sem ruídos, sem pressões, sem dramas desnecessários. Seja fiel a si mesma sempre. Feliz fim de semana. Peixes. Neste fim de semana, aconteça o que acontecer. Esteja onde estiver, busque o que buscar. Você vai progredir. E isso é o que mais precisa agora. Ver que o esforço dá frutos, que o caminho começa a fazer sentido. Porque você, quando vê resultados, quando algo se move, quando finalmente há luz no fim do túnel, se transforma. Você se anima, se ativa e entende que sim, está valendo a pena tudo o que está fazendo por si mesma. Porque sim, sabemos, você está sempre lutando com essa parte sua que se contenta com pouco, essa parte que se apega às migalhas, que se emociona com uma mínima demonstração de afeto, com uma palavra bonita, mesmo que venha da pessoa errada. Mas você já não é o mesmo de antes.
Agora, embora ainda doa, você é forte e sabe se recompor, e sabe impor limites, e sabe dizer, isso não me basta, sem se sentir culpada. Uma data importante se aproxima, um evento, um momento que pode marcar um antes e um depois. Confie nisso, prepare-se, porque a vida está te colocando à prova, sim, mas também está abrindo portas, e você tem a chave. Valorize tudo o que puder, o bom, o bonito, o que você tem agora mesmo nas mãos. Porque muitas vezes a felicidade está ali, só que você não está olhando direito. E tudo pode mudar de um momento para o outro. Não se esqueça do quanto você já avançou. Feliz fim de semana. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir o vídeo, comentar e compartilhar.